Muito bom dia para você, chegando com o nosso primeiro conteúdo, as primeiras informações do Fluminense nesta terça-feira. Eu vou começar falando sobre Campeonato Carioca, porque essa última rodada da Taça Guanabara pode reservar para a gente momentos incríveis, situações inusitadas ou uma situação muito inusitada e diria também bastante cômica, porque está nas mãos do Sampaio Corrêa a possibilidade de jogar Vasco e Flamengo simplesmente para o quadrangular do rebaixamento, para a disputa do quadrangular do rebaixamento. Seria algo absolutamente incrível e histórico. Ah, Lessa, você está sendo inocente, pelo amor de Deus, né? Larga a mão de se iludir. Gente, mas deixa eu me iludir. Deixa eu pelo menos me iludir um pouquinho. Porque eu vou colocar a tabela do Campeonato Carioca aí na tela. Ontem, inclusive, o Vasco não conseguiu ganhar do Madureira em São Januário, empatou em 0-0. Inclusive, Fernando Diniz saiu debaixo de vaias lá de São Januário. O aproveitamento dele neste momento é de 40%. E se eu não me engano, ele, nos últimos jogos, foram 4 vitórias nos últimos 18 jogos. Esse é o retrato atual do Vasco do Fernando Diniz. Ele saiu muito vaiado, não foi nem vaiado, né? Enfim, tem um cor de burro para ele. Ele falou sobre isso, inclusive, na entrevista coletiva. Porque a situação é a seguinte, se o Sampaio Corrêa ele vence o Flamengo, automaticamente joga o Flamengo para esse quadrangular e tem a possibilidade, caso o Vasco não vença o seu último jogo na rodada, que é o Botafogo, é o clássico contra o Botafogo, que é o comando do Vasco, São Januário. Se o Vasco não vence, o Vasco também automaticamente seria ultrapassado pelo Sampaio Corrêa, né? O Sampaio chegaria a 10 pontos, o Vasco iria a 9 pontos. Então vai ser uma última rodada muito engraçada. Só de chegar nessa última rodada com esse gostinho, já vai ser muito bom. Porém, a situação do Flamengo deveria ser muito pior, pelo que se desenhava depois da derrota no Fla-Flu. É um negócio inacreditável como os times do Grupo B foram perdendo, só perdendo pontos ao longo desses últimos jogos. O que propicia ao Flamengo chegar nessa última rodada podendo vencer ali e escapar desse quadrangular. Não depende só dele, não depende, ok. Mas, cara, é inacreditável. É um negócio impressionante. Se fosse Fluminense ou outro time nessa situação, eu duvido. Assim como eu duvido também que, enfim, nos bastidores não tenha rolado ali uma malinha branca. Sei lá, eu acho muito improvável que não. Mas, enfim, a mala branca já é algo muito habitual no futebol brasileiro. É isso, vamos ver, o Fluminense depende apenas de si para conquistar a Taça Guanabara, né? Vai chegar ali se empatar, vai a 13 pontos, Volta Redonda pode ir a 13 pontos também, né? Então o ideal é vencer para não depender de ninguém nessa última rodada e vai pegar o Maricá, que é o lanterna justamente do Grupo B. O Maricá tem apenas 3 pontos e certamente o Zubeldia vai poupar o time titular também nesta última rodada. Cara, mas sei lá, por mais difícil, improvável e quase impossível que seja, vocês imaginem esse cenário, o quanto seria incrível a gente ver esse quadrangular com Vasco e Flamengo. Ai, vamos lá, vamos seguir aqui com informação, com as notícias que a gente tem para hoje, atualizando a situação de mercado. Eu sei que está todo mundo, enfim, esperando novidades sobre Denis Bouanga. E, bem, ontem à noite eu gravei para vocês aqui, já trouxe todas as informações que eu tinha até ontem à noite. É claro que o cenário não muda a princípio para esse início de manhã de terça-feira, mas ao longo do dia a gente pode ter novidades, não só de hoje, dos próximos dias. A gente espera um avanço nessa negociação, a retomada dessa negociação com um acordo entre os clubes. Para mim ficou muito claro depois da entrevista do gerente geral lá do LA FC, afirmando que, enfim, tem que entender o que eles querem, mas não colocando o Bouanga como um jogador inegociável. Tem um movimento, eu falei ontem sobre assim, o desespero da torcida deles pela saída do Bouanga. Olha só esse post, por exemplo, de um torcedor do LAFC, falando sobre ele. Não há nada de bom que vale a pena no Fluminense. Bouanga, você está algumas temporadas de ganhar uma estátua, cara. Não faça isso. Você é um herói para esta cidade. As crianças têm orgulho de vestir sua camisa porque ela significa algo. No caminho para ser o nosso maior jogador de todos os tempos. Você é o cara do time.
Isso é uma das tantas manifestações que eu vi sobre torcedores do LA em relação ao Boanga, porque a gente tem a ideia de que lá não tem torcida, e não é bem isso. É claro que não é como aqui no Brasil, o futebol não é o esporte mais popular nos Estados Unidos, a gente sabe disso, mas tem ganhado, a MLS tem crescido e tem realmente torcedores que acompanham, que vivem e são apaixonados pelos clubes. Enfim, o Fluminense vai ter que se movimentar, vai ter que tentar chegar a um consenso, contando com a vontade do Boanga em vir aqui para o Brasil, em vestir a camisa do Fluminense. Então é necessário chegar a esse acordo financeiro, depois formas de pagamento. Não é uma negociação, como sempre falei, fácil, simples, e eu sei que vai ter um monte de gente falando novela, e assim, a gente vive realmente numa loucura, né? Porque essa negociação ela vem à tona no último sábado, no último domingo, na verdade. E no sábado, no domingo. Sábado a gente estava apurando ali. É claro que os contatos já tinham acontecido. Mas vem à tona no domingo, hoje é terça-feira. O Fluminense está buscando o jogador top 3 da MLS. Um cara extremamente valorizado pelo clube. Caro. Assim, será que a gente vive nessa loucura a ponto de achar que uma negociação dessa ela vai ser realmente muito rápida e tudo vai acontecer em 2, 3, 4 dias, uma negociação desse tamanho? Bom, se o Fluminense fosse um clube milionário, poderia chegar lá e pagar multa rescisória, por exemplo. Não é a realidade. Então, acho que é uma questão de um pouco de consciência também, de entender que é um movimento difícil de tirar um jogador que os caras, para eles é muito importante, um jogador valorizado, apesar de ter 31 anos, e que, com os números que ele tem nessas últimas temporadas, como a gente já trouxe e falou aqui. Então hoje pode ser um dia, quem sabe, de novidades, quem sabe de algum movimento de um dos lados para tentar chegar finalmente a esse acordo e, quem sabe, trazer esse camisa 9, que não é essencialmente um camisa 9, um centroavantão, mas é um camisa 9 de mão cheia em termos de número de gols. Enfim, tomara que isso possa acontecer e a gente vai acompanhar, claro, cada detalhe, cada movimento que acontecer, a gente vai trazer todas as informações. Plano B tem? Até ontem, o Fluminense não tinha nenhuma negociação com outro atleta. Eu citei aqui o Paulinho do Toluca, o John Córdoba, atacante, jogador de seleção, jogador que está na Rússia, que é muito caro também. Outro jogador que estava ou está na lista dos alvos que o Fluminense estabeleceu para essa janela como opções, mas nenhum outro movimento foi feito, pelo menos não que eu saiba, pelo menos até ontem. Tá? Então isso significa que o Fluminense está, não é nem que está mapeando, o Fluminense já vem mapeando há muito tempo, mas não tem uma situação avançada com outro atleta, não há isso. Para mim isso quer dizer que ainda há realmente um intuito, a vontade e a esperança de fechar com o Boanga. Então vamos ver o que vai acontecer ao longo dessas próximas horas e desses próximos dias para que tomara essa história tenha um final feliz. Uma outra especulação que a gente viu nesses últimos dias sobre a possibilidade da saída do Martinelli para a Turquia, que o Besiktas tinha feito uma proposta, o Fluminense recusou. Eu vou trazer uma informação aqui que ela vale para este momento, porque o futuro no futebol a Deus pertence, mas não é que o Martinelli é um jogador inegociável. Eu poderia até dizer isso, mas as coisas, o futebol é muito incerto para a gente, é difícil cravar esse tipo de coisa, mas o Martinelli é um jogador hoje extremamente valioso para o clube, extremamente valorizado pelo clube, e a intenção é fazer com que ele chegue à seleção brasileira, fazer com que ele atinja o seu nível máximo aqui, para daí ocorrer uma valorização ainda maior dele e, portanto, se uma venda acontecer no futuro, que ela seja à altura do nível que hoje apresenta o Martinelli, ou seja, por muita grana. O Fluminense precisa e deve fazer uma venda esse ano. Aí tem Riquelme, os garotos que estão subindo aí, talvez o Lescano entre aí nessa brincadeira, mesmo sem ter tido muitas oportunidades, sem ter tido sequência. O Bernal, surgiu ontem, proposta do Betis foi recusada de 10 milhões
e pode haver outra em algum momento. Enfim, a ideia do Fluminense é fazer uma venda, provavelmente vai fazer uma venda esse ano, mas o Martinelli não está nessa lista de que vamos vender, o Martinelli está aqui, se chegar uma proposta boa a gente vai vender. Não. A ideia da diretoria hoje é não vender o Martinelli, valorizar ele o máximo possível, mesmo se chegar uma grande proposta por ele. Hoje essa é a visão da diretoria do Fluminense em relação ao Martinelli. Tá? Provavelmente, o Besiktas sinalizou, vai ter mais clubes chegando aí e sondando e oferecendo grana por ele. Se é que já não aconteceu, a gente não sabe. Mas a postura do Fluminense hoje em relação ao Martinelli é exatamente essa. É isso, vamos ficando por aqui. Ao longo do dia a gente volta com mais informações. E lembrando que hoje tem treino no CT Xaxilho. O técnico Luiz Beldia começa a definir o time titular, que vai enfrentar o Bahia, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E talvez, quem sabe, contar com a volta de Hércules. Soteldo ainda não é uma certeza, mas talvez Hércules, dependendo da evolução dele nesses últimos dias, possa voltar a ser opção e, quem sabe, estrear na temporada 2026. Valeu, pessoal, um abraço, tamo junto. Deixa o like, não esquece não.